Bom dia, meus amigos. Então, vamos à nossa correção de matemática. Lembrando que eu até voltei aqui na página 130 para mostrar, porque lá na página 131 a gente vai estar fazendo um trabalho referente a essa tabela aqui. E essa tabela aqui o que aconteceu? Eu tive que ajudar no Meet a pegar o nome das crianças, para ver na casa da criança qual é a quantidade de adultos, qual é a quantidade de crianças e qual a quantidade de animais. Aí nós colocamos lá, pontuamos, né? Também abri uma exceção para que se quisesse colocar primos. Devido à pandemia, está tudo mais difícil. Então, a tia abre algumas exceções, pelo menos para a gente conseguir realizar atividade, certo, amigos? Então, e na página seguinte, nós temos lá o Calc, que é um programa do computador, né, que também é utilizado essas planilhas eletrônicas, que constrói tabelas e gráficos, né? E o que eu fiz? Eu falei com vocês, né, se vocês pudessem fazer, né, quem tem essa oportunidade de ter o computador, para que tentasse baixar esse programa, para que pudesse fazer. Aí, nós íamos fazer com a tabela da página 125, né, com os dados da tabela da página 125, que é a que fala do monitor, teclado, mouse, impressora, certo? Aí tá aqui, ó, insira a fonte e formate as bordas da tabela. Aí colocando aqui, ó, loja A, loja B, os valores do monitor, os valores do teclado, do mouse e da impressora, certo? E da mesma forma, vocês iriam fazer com o quê? Fazer com a tabela da atividade 130, que é essa que eu acabei de falar, que é o nome dos coleguinhas, com a quantidade de adultos, crianças e animais que eles possuem, né, na sua família. Então, quem teve essa oportunidade, tudo bem. Aí depois, né, vai estar me contando no Meet se conseguiu, tá bom, meus amigos? A outra página é um gráfico, onde nós vamos responder aqui, ó, gráficos. Né? O cinema foi criado em 1895 na França pelos irmãos Lumière. Desde então foram produzidos muitos filmes no Brasil e no mundo. O gráfico de barras a seguir apresenta a quantidade de filmes nacionais lançados de 2011 a 2016. Aí nós vamos aqui responder, ó. Vamos lá? Então, só um minutinho, para que eu possa mexer aqui. No período apresentado, em que ano ocorreu a maior quantidade de lançamentos de filme? Você olhando para a tabela, você vê que foi em 2016, certo? Quantos filmes foram lançados em 2013? Também é só ir lá na tabela que também fica fácil, que a gente vê que é 129, certo, amigos? Em quais anos ocorreram mais de 130 lançamentos? Foi em 2015 e 2016, tá bom? Opa, peraí. Deixa eu botar aqui. Em 2015 e 2016. Ok, amigos? Por meio dos gráficos, as informações são apresentadas de maneira mais objetiva e de fácil visualização. Porque você olhando ali para o gráfico, tá tudo muito bem claro, né? Você olhando ali, você consegue resolver todas as questões. Então, por isso que é importante você entender como é que é realizado gráficos, como é que vocês fazem tabelas, certo, meus amigos? Assim como as tabelas, os gráficos também devem ter título e fonte das informações apresentadas. Qual é o título apresentado no gráfico? O título, né, você viu lá na frente, na página anterior, que está escrito
quantidade, peraí, amigos, quantidade de filmes. Deixa eu aumentar a letrinha, que eu acho que fica melhor para vocês. Espera aí só um minutinho, que eu aumento rapidinho. Pronto, agora sim. Ó, quantidade. Ai, voltou para 14. Espera aí, só um minuto. Voltou só um minutinho. Pronto. Então, vamos lá. Quantidade de filmes nacionais lançados aí o ano aqui 2011, né, que é o que tá lá, a 2016, ok? E qual é a fonte de informações? Também tá lá, né? É logo abaixo da tabela do gráfico, né? Falando que é o Observatório Brasileiro do Cinema de Audiovisual, certo? Aí vocês podem colocar tudo. Então, vamos lá? Deixa eu colocar. Aí, nós temos aqui também a fonte. Aí, se vocês quiserem só ir lá copiar, é abaixo da tabela, tá bom, amigos? Então, tá tudinho lá direitinho. Aqui tá falando das maiores bilheterias nacionais. E vamos continuar nossa correção, ok? Observe no gráfico a quantidade de pratos vendidos em uma semana no restaurante de Alberto. Quantidade de pratos vendidos no restaurante do Alberto. Aí nós temos aí o título do gráfico, a fonte do gráfico, como nós já sabemos, ó, o título, a fonte que está aqui embaixo, ó, sempre aqui embaixo, ó. Tá? Nós vamos responder agora. Então, vamos lá. Deixa a tia colocar assim. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui qual o título do gráfico e qual é a fonte do gráfico. Aí, nós colocamos aí, né? Quantidade de pratos vendidos no restaurante de Alberto. E a fonte do gráfico, perdão que eu te esqueceu de botar aqui. Então, deixa eu botar aqui. Vou até escrever assim, ó. A fonte para que vocês possam estar entendendo qual é a fonte, tá bom, amigos? Então, vamos lá. Restaurante. É um restaurante de Alberto. Tá bom? Então, a quantidade de pratos vendidos no restaurante de Alberto é o título e a fonte é restaurante de Alberto. O prato menos vendido nessa semana foi o escondidinho, né? O escondidinho, que eu não sei se todos conhecem, né? Mas é uma delícia. Certo, amigos? E tá perguntando aqui, qual foi o prato que vendeu exatamente? 128 unidades. Foi a lasanha, que foi vendido 128, é só você olhar lá no gráfico. 145 foi o macarrão e o 120 foi o nhoque, certo? Quantos pratos de panqueca foram vendidos a menos do que os pratos de nhoque? 7. É só a gente fazer a conta, né, da panqueca por nhoque, né? Foram vendidos a menos 7, tá bom? E qual dos pratos apresentados no gráfico é o seu preferido? Aí a tia não pode responder, né? Que eu não sei se você gosta mais de macarrão, de lasanha, de nhoque, panqueca
ou até mesmo do escondidinho, tá bom? Então, mais um gráfico respondido, ok, amigos? Agora temos aqui. A família de Guilherme sempre gostou de enviar e receber cartas de parentes distantes e de amigos, principalmente em datas comemorativas como Natal e aniversário. Observe o gráfico, a quantidade de cartas enviadas anualmente por essa família. Aí nós vamos responder também as questões de acordo com a tabela, ok? Então vamos lá. Então, meus amigos, quantas cartas foram enviadas em 2015? É só a gente ver no gráfico, a gente vai saber que foram 10. Em quais anos essa família enviou a mesma quantidade de carta? Em 2013 e em 2014, né? Que foi a mesma quantidade, que foi 14 cartas. A quantidade de cartas enviada em 2015, 2016 e 2017, juntas, é igual, maior ou menor do que a quantidade enviada em 2012. Aí é só a gente fazer a continha que a gente vai ver, né? É igual, tá bom? Igual. Letra D. Com o passar dos anos, a família de Guilherme aumentou ou diminuiu a quantidade de cartas enviadas? Diminuiu. Em sua opinião, por que isso ocorreu? Converse com os colegas e o professor. Acredito que vocês conversaram aí com a mamãe, né? Ou até mesmo com algum colega, priminho, né? Se estiver fazendo trabalho junto com vocês, assim, no mesmo momento, e vocês tenham feito essa colocação, né? Que, de acordo, né, com esse avanço da tecnologia, as pessoas se comunicam mais vezes, né? E mais rápido, por quê? Por telefones, né? Por celulares, redes sociais, né? Do que por meio de cartas. Então, agora a tecnologia avançou muito. Então, agora a gente tem uma outra facilidade, né? Que são as redes sociais, né? Então, eu acredito que a opinião de vocês são essa. Ok, meus amigos? Então, vamos lá? Então, aqui nós temos, né? A professora Ana fez uma pesquisa em sala de aula para saber quantas pessoas usam óculos entre as pessoas que moram na residência de alguns alunos. Observe ao lado as informações que ela obteve. Depois ela organizou essas informações em um gráfico da seguinte maneira. Aí aqui está mostrando o gráfico que ela fez, né? Mostrando a quantidade de pessoas que usam óculos entre as pessoas que moram na residência de alguns alunos. Aí na casa da Laide, do Hélio, do Jean, da Tamires, né? Aí tem o aluno, aí ela botou o nome dos alunos e a quantidade. Então, ela mostrou aqui como que foi feito e como nós somos capazes também de fazer uma tabela, tá vendo? Por mais simples que seja, ó, bem facinho, ó. Então, ela fez essa proposta aqui pra gente realizar uma pesquisa em sala de aula com as disciplinas que os amigos mais gostam, né? Então, assim, a disciplina que cada aluno prefere. Então, a tia fez essa questão, né? Pegou os dados no Meet das crianças, né? Das suas preferências e anotei, né? Anotamos, coloquei no quadro e as crianças copiaram no caderno, para que dali eles pudessem fazer uma tabela, né? Aí ali no Meet foi colocado, que foi a única forma que eu encontrei para realizar essa atividade, né? Através do Meet, as crianças copiaram, né, o nome dos amigos e as suas preferências de disciplinas. Aí, o que acontece? Para que eles pudessem fazer o seu próprio gráfico, a sua própria tabela. Aí tá assim, ó, nessa página aqui. Destaque e complete a tabela e o gráfico da página 15 do material complementar com as informações obtidas no item A. Então, lá no nosso final do livro, nós temos material complementar, né? Que de vez em quando a gente não usa algum material complementar. Então, lá na página 15, nós temos assim,
componente curricular preferido. Aí é tipo para colocar os dados. Componente curricular, aí tá o nome das disciplinas. E tá a quantidade de pessoas. Então, nesse primeiro momento, eu vou anotar, vou pegar lá no meu caderno, que a tia Gleide mandou eu anotar, e vou pegar essa folhinha do material complementar. Aí eu vou olhar, 5 gostam de matemática, aí vou colocar lá a quantidade. Eu não estou olhando não, entendeu, gente? Estou só dando exemplo. Ciências, vou lá ver a quantidade dos meus amigos que gostam de ciências. De história, eu só sei que uma coisa eu sei, ninguém colocou geografia. Isso eu lembro. E aí, depois que a gente fez essa anotação, a gente pega aqui, nesse material complementar, o gráfico, para que a gente possa fazer. Aí a gente vai pintar os quadradinhos de acordo com a nossa tabela, pela quantidade de pessoas que gostam de matemática, que gostam de ciências, que gostam de história, de língua portuguesa e de geografia. E vamos fazer a nossa anotação, tá bom? Então, tá legal. Então, a gente já sabe. E também, né, nós também vamos fazer o seguinte, com esses dados que nós já temos aí e que nós colocamos aqui no material complementar, nós vamos colocar também no Calc, né? Organizar lá no Calc. Quem tiver o computador pode também estar fazendo a colocação lá, apresentando esses dados, né? Fazendo uma tabela lá no Calc, que é o programa que tem no computador para fazer o gráfico, certo? Aí nós temos aqui, ó. Aqui está mostrando assim, ó. Copie para a planilha o nome dos alunos e as respectivas quantidades de pessoas. Em seguida, selecione os dados e a função do gráfico. Então, aqui está só mostrando como a gente deve fazer. Aqui está mostrando aquela do óculos. Lembra que mostrei agorinha da quantidade de pessoas que moram na sua casa que tem óculos. E aí está mais uma vez falando, né? Com os mesmos procedimentos, nós vamos colocar isso daí que a tia acabou de falar, das disciplinas que as crianças mais gostam. Certo, meus amigos? Então, tá bom. Espero que vocês tenham realizado. Espero que vocês consigam fazer no computador. Não sei se vocês têm esse acesso. Tá bom, amigos? Vamos à nossa aula. Então, meus amigos, nós vamos fazer para casa a página 138, 139, 140 e 141. Então, vamos lá. Continuando trabalhando com gráficos. O gráficos de barras duplas. Aí agora tá mostrando que são duplas, ó. Tem a parte vermelha e a parte azul. Parte vermelha e a parte azul. Então, ó. O gráfico de barras duplas a seguir apresenta a quantidade de meninos e meninas matriculados em turmas do 1º ao 5º ano em 2019 em certa escola. Então, aqui está a quantidade de alunos matriculados em turmas do 1º ao 5º ano em certa escola em 2019. Aí, nós vamos estar respondendo. Aí, está aqui mais uma vez, ó, destaque e complete a tabela da página 17 do material complementar com as informações apresentadas no gráfico. Aí, se você for lá na página 17 do material complementar, que é no final do livro, vai ter, né, uma tabelinha para vocês preencher de acordo, entendeu? Com quantidade de meninas que tem no 1º ano, quantidades que tem de meninos que tem no 1º ano também, é meninas e meninos, entendeu? Então, lá vai estar trabalhando. Quantidade de meninas que tem no 1º ano, 25, que esse vermelhinho aqui está indicando as meninas. E de meninos, quanto que tem no 1º ano? 20 meninos. Então, vocês vão estar preenchendo lá na tabela do material complementar. Só ir lá no finalzinho do livro que vocês vão conseguir, certo? Aí depois vocês vão responder aqui. Quantas meninas foram matriculadas no 2º ano? Aí vocês vão estar, de acordo aqui com a tabela, vão estar me explicando, ó.
No segundo ano, 33, certo? E no quinto ano, das meninas, 36, tá vendo aqui indicando? Então tá fácil, vocês vão mexer com a tabela lá, mas também tem as respostas aqui que tá perguntando, ó. As respostas estão aqui no gráfico. Quais turmas dessa escola receberam a mesma quantidade de matrícula de meninos e meninas? Foi na turminha do terceiro ano, ó. Olha lá, mesma quantidade, ó, meninas e meninos, certo? Depois está mandando falar, calcule quantas matrículas essa escola recebeu para cada ano apresentado no gráfico. Aí vocês vão ter que somar, né, para descobrir a quantidade, certo? Então, vocês vão fazer essa página. Essa outra página aqui também é outro gráfico, né? Marcelo é o dono da padaria Pão Quente. Ele construiu o gráfico a seguir para analisar a quantidade de pães franceses que vendeu durante essa semana. Aí, aqui é o gráfico que se fala que quando é usado figuras, né, relacionadas ao assunto tratado, o nome é gráfico pitoróquico. Ai, meu Deus, não está saindo. Pitoróquico ou pictograma, entendeu? Aí é esse o nome. Não, peraí, amores, é pictórico. Eu esqueci até do acento aqui, ó. O gráfico pictórico ou pictograma é um tipo de gráfico em que são usadas figuras relacionadas ao assunto tratado. Por exemplo, o gráfico está falando de pães. Então, além de estar falando de pães, ele está mostrando a imagem. Você percebe aqui que o gráfico está sendo feito com as imagens dos pães. Então, o assunto relacionado é pães e a figura também, entendeu? Eles colocaram a mesma imagem. Por isso que esse gráfico, todos os gráficos que o assunto está relacionado, a figura está relacionada ao assunto, aí eles têm esse nome, pictórico ou pictograma, tá bom, gente? Aí, o que tá falando? Novamente, para eu ir lá no material complementar. Destacar da página 17, entendeu? Da página 17, que é a parte de baixo, entendeu? Que tem assim, dias da semana e quantidade de pães. Aí vocês vão estar analisando, entendeu? Analise o pictograma acima e a tabela que você completou e escreva um texto com suas conclusões. Aí lá você vai concluir. Terça-feira foram quantos pães? Aí tá lá a quantidade, 800. E quarta-feira? 750. E quinta-feira? 900. Você vai olhando para o gráfico e respondendo lá o material complementar. Ok, amigos? Depois você vai vir aqui na letra B e vai dizer o que você concluiu com as anotações que você completou. Entendeu? Você vai estar falando sobre a quantidade de pães, né, vendidos diariamente. Você observa que sábado e domingo foram os dias que foram vendidos mais pães e sexta-feira foi o dia que foi vendido menos pães. Vocês podem estar fazendo essas colocações, assim, entendeu? Dos dias mais vendidos para os dias menos vendidos. É mais uma conclusão assim que você possa ter chegado ao ver a tabela e ter realizado lá as questões, respondido as questões, tá bom, amigos? Aí vocês vão estar dizendo para mim. Agora também vamos estar fazendo a outra página, peraí. A outra página é outro gráfico bastante utilizado, é gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza, que é redondinha lá. Nele as informações são representadas por fatias, que são setores. Então, observe abaixo um exemplo. Despesas mensais de certa família. Aí tá aqui, ó. Na parte verde, a parte da alimentação, a parte azul, o aluguel,
o rosa, educação, o lilás, lazer, cor de laranja, saúde, o azul escuro, transporte, e esse amarelinho aqui, outros. Observe que o gasto com saúde corresponde a 10 centésimos do total gasto por essa família em um mês. Aí tá as perguntinhas para você responder de acordo com o gráfico lá em cima. Qual é a maior despesa da família? Né? Com o que eles gastam mais? Quais as despesas correspondem à mesma parte do total gasto no mês? Aí vocês vão estar colocando. Em sua opinião, quais as despesas estariam incluídas nos outros, né? Porque assim, esse outros quer dizer que o papai e a mamãe pode ter uma outra despesa, né? E pode, aí por isso que colocou outros, para que vocês possam estar mostrando aí. Que outro é esse? Pode ser uma outra despesa que não está incluída aí nesse gráfico, certo? Como vestuário, como uma reforma na casa, tipo assim, entendeu? Aí vocês vão estar me respondendo. E por último, a última folha do trabalho de casa. A professora fez uma pesquisa para saber a quantidade de irmãos dos alunos do quarto ano. Observe as informações obtidas. Nenhum irmão, um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, 4 ou mais irmãos. Então, escolha uma cor para cada item da legenda e pinte os setores do gráfico de acordo com as informações obtidas pela professora. Essa questão aqui, amigos, eu até coloquei, né, que eu ia passar para casa, mas eu não vou poder. Sabe por quê? Porque mais uma vez vocês vão ficar com dificuldade para fazer. Porque tem que estar perguntando para os coleguinhas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse exercício aqui no Meet. Eu sei que tem algumas crianças que não estão participando do Meet. Os que não estão participando, não tem como fazer essa questão, porque essa questão aqui está mostrando o quê? Que é um gráfico com a quantidade de irmãos dos alunos do quarto ano. Então, eu não tenho como ajudar, né? Só se vocês colocarem primos mesmo, esses que não estão no Meet, entendeu? É a única forma de realizar a questão. Agora, essa questão aqui, eu vou deixar, entendeu? Para os alunos que estão no Meet, para eu fazer com eles, porque não tem como. E quem não pode estar no Meet mesmo, aí faça de uma outra forma. Pense de alguns coleguinhas que você já conhece e de alguns membros da família, como primos, tá bom? É a única forma de você poder realizar a questão. E o restante que está no Meet vai fazer comigo, porque não tem como fazer assim. Vai ficar mais difícil, tá bom? Porque nós vamos ter que preencher aqui, entendeu? A criança que não tem nenhum irmão vai ser letra A. A criança que tem um irmão é o V. Aí nós vamos pintar, entendeu? Com as cores. Entendeu? A gente vai escolher para cada item uma cor. Tá bom, meus amigos? Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Essa eu vou fazer no Meet, então eu vou dar outra página para casa, tá bom? Essa do quadro aqui nós vamos fazer no Meet, que é a página 143. Vou deixar para fazer no Meet comigo. Então, nós vamos fazer essa aqui para casa. Noções de probabilidade. Probabilidade. Felipe, Adriana e Samuel estão brincando de sortear bolinhas coloridas. Eles colocaram em um globo bolinhas azuis, vermelhas e verdes. A bolinha sorteada será vermelha, o Felipe está pensando. E o Samuel está lá mexendo e a Adriana pensou, a bolinha sorteada será azul? Então, ao sortear uma bolinha, os possíveis resultados são bolinha azul, vermelha ou verde. No globo, há quantas bolinhas azuis? Então, você vai olhar lá para o globo, vai contar e vai dizer aqui para a tia quantas bolinhas azuis tem, quantas vermelhas e quantas verdes, tá bom? Como há mais bolinhas azuis do que as demais cores,
A chance de sortear uma bolinha da cor azul é maior do que a chance de sortear uma bolinha de cor vermelha ou cor verde. Grande verdade, né, meus amigos? Então, vai ser só para dar início, tá bom? Então, nós vamos fazer para casa. Vou repetir. Página 138, 139, 140 e a 142, tá bom, amigos? A 141 vai fazer com a tia, tá bom? No Meet. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.